empregado não vai para o céu. São essas as palavras ouvidas por um trabalhador que ganhou na Justiça do Trabalho 50 mil reais de dano moral. De acordo com o juiz que analisou o caso, o empregado sofreu discriminação no ambiente de trabalho por ser homossexual e condenou a empresa a pagar a esse empregado o valor de 50 mil reais a título de dano moral. Confesso para você que quando eu li essa notícia, eu fiquei extremamente assustado diante dos precedentes que existem na Justiça do Trabalho em relação ao dano moral e tentei encontrar nesse processo outros elementos que justificassem esse valor de indenização. Um empregado escutou dentro da empresa, através de outro empregado, que o fato dele ser homossexual, isso faria com que ele não fosse para o céu, de que ele não alcançaria o céu por uma vertente um pouco religiosa. Primeiramente, eu me assustei com essa notícia em razão do valor. Fiquei extremamente assustado, porque uma simples frase que de fato tem o seu cunho discriminatório fez com que aquele empregado ganhasse 50 mil reais na Justiça do Trabalho. E por que isso me assustou? Eu vou te explicar. Isso assusta porque a doméstica que sofreu acidente de trabalho e teve a mão mutilada ganhou 10 mil reais apenas de dano moral e 7 mil de dano estético. Então aquela empregada que teve a mão mutilada, que perdeu os movimentos da mão, que perdeu alguns dedos em razão de um acidente de trabalho, em relação ao dano moral ganhou apenas 10 mil reais. E esse empregado que ouviu a frase que o homossexual não vai para o céu, ganhou 50 mil reais de indenização por dano moral. Onde que está o equilíbrio? Onde que está a proporcionalidade nesse tipo de decisão? E aí eu continuei lendo a notícia para eu entender por qual motivo esse empregado obteve na justiça um valor tão alto de indenização. Porque esse valor, em razão dessa conduta, não é normal. Eu já adianto para você, não é normal mesmo. Porque, por exemplo, teve um empregado que foi vítima de injúria racial, que também é uma forma de discriminação e pode ser considerada até uma atitude criminosa. Esse empregado ganhou apenas 15 mil de indenização por dano moral. Mas o empregado que ouviu que ele não iria para o céu por ser homossexual, ele ganhou 50 mil reais, tem alguma coisa errada. Teve o caso também da atendente de telemarketing que sofreu problemas físicos em razão da sua profissão e ganhou apenas 3 mil reais de indenização por dano moral. Então você consegue perceber que o dano moral na Justiça do Trabalho, ele é atribuído após uma análise muito criteriosa de adequação, proporcionalidade, razoabilidade, nexo de causalidade, conduta que trouxe um prejuízo ou que possivelmente poderia trazer algum tipo de prejuízo. Todas essas nuances são analisadas quando a Justiça do Trabalho vai verificar a existência ou não da reparação por dano moral. E eu não consegui visualizar isso nesse caso e por isso eu me assustei com essa notícia. E eu só quero que vocês entendam uma coisa: aquele empregado que foi discriminado no ambiente de trabalho, ele tem sim que ser ressarcido por essa discriminação. O ambiente de trabalho não pode ser um ambiente propício para a discriminação. A discriminação no ambiente de trabalho deve ser totalmente coibida, tanto pelas empresas, pelos empregados e também pela Justiça do Trabalho. Então, se qualquer situação de discriminação chegar à Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho reconhecer que houve a discriminação, é presumível o prejuízo que aquele empregado discriminado sofreu. E é por isso que é necessária a condenação por dano moral. O que me assusta nesse caso não é a condenação. O que me assusta nesse caso é o valor da indenização, porque em outros casos, que eu julgo ser ainda mais gravosos, o valor da indenização é muito mais baixo. Foi por isso que eu tentei buscar nessa notícia algum outro elemento, algum prejuízo maior que pudesse justificar esse valor tão alto de indenização por dano moral, mas não tem. E como o processo está em segredo de justiça, não dá para avaliar as provas que foram produzidas ali e nenhuma vertente de fundamentação do juiz. Mas olha só o que consta da notícia em relação àquilo que foi fundamentado na sentença. Presta atenção. Constou da sentença que a prática ilícita do preposto da empresa leva à responsabilidade desta diante de terceiros e dos demais empregados. Para o magistrado, a prática de ato ilícito por parte da empresa é inegável. É certo que a discriminação não pode ser tolerada, tendo em vista que agride a toda a coletividade, ou seja, perpassa o interesse puro e simples do autor. Interessa à coletividade uma convivência livre de discriminação, ponderou. Acrescentou que a conduta do empregador que discrimina o empregado não cumpre a finalidade social do contrato e que a empresa também deve cumprir a função social da propriedade. É dever de todos, sem exceção, lutar por uma sociedade cujo respeito à não discriminação seja valor fundante. Frisou. Esse foi o fundamento do juiz e ninguém discorda disso. Qualquer situação de discriminação deve ser coibida por todos aqueles que presenciam esse tipo de ato. O ambiente de trabalho, sim, deve ser um ambiente livre de discriminação. E quando eu falo a respeito de discriminação, são todas as formas possíveis de discriminação. Isso inclui a discriminação de raça, sexo, cor, etnia e qualquer outro tipo. E eu acredito que ninguém concorda que a discriminação seja algo positivo.
E eu acredito que todos enxergam essa situação como extremamente prejudicial para o ambiente onde aquelas pessoas convivem trabalhando. Mas infelizmente esse tipo de situação acontece e a discriminação deve ser levada à Justiça do Trabalho e aquele que discriminou deve ser condenado para coibir esse tipo de prática. Mas a condenação, o valor da condenação, a análise do dano moral nesses casos deve ser proporcional e razoável. E ainda sobre o fundamento da sentença, olha só o entendimento do juiz a respeito do valor dessa indenização. Presta atenção. Sobre o valor da indenização de 50 mil, o magistrado levou em conta as circunstâncias do caso concreto, o princípio da razoabilidade, a capacidade econômica dos envolvidos, com o registro de que o capital social da reclamada é de centenas de milhões de reais, conforme documentos apresentados no processo, a gravidade da agressão e a inexistência de iniciativa para reparar e ou atenuar o dano. No aspecto, o julgador destacou que o valor da indenização não pode ser muito elevado, de modo a representar enriquecimento ilícito da vítima. Tampouco deve contemplar quantias irrisórias ou não atenderá ao seu caráter pedagógico. Exatamente, a análise da indenização por dano moral deve avaliar esses critérios. Não pode gerar enriquecimento ilícito por parte da vítima e também não pode fazer com que essa conduta não seja possível de ser reparada de forma pedagógica. Isso tem que servir de caráter pedagógico para o agressor. Neste caso, a empresa, como não agiu para que esse tipo de discriminação não acontecesse ou não agiu para reparar esse tipo de discriminação, é responsável pelo pagamento do dano moral. Mas isso é o fato, ninguém discorda disso. A questão é que a notícia trouxe o fato de que a empresa foi condenada a pagar 50 mil reais de indenização a um empregado homossexual que foi discriminado no seu ambiente de trabalho por escutar a frase de que viado não vai para o céu. Mas o que aconteceu nesse caso não foi isso. Houve um acordo. As partes se uniram no processo e chegaram a um consenso. Olha só o que diz a notícia, presta atenção. O processo foi remetido ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, CEJUSC, durante a 13ª Semana Nacional de Execuções Trabalhistas, no final de 2023. Na ocasião, houve homologação de acordo entre as partes, no qual a empresa se comprometeu a pagar ao trabalhador o mesmo valor da indenização deferido na sentença, ou seja, 50 mil reais devidamente atualizado. Então assim, o juiz de primeiro grau condenou a empresa a pagar 50 mil reais de indenização por dano moral ao empregado que se sentiu discriminado no ambiente de trabalho por ser homossexual. E esse valor, acredito eu, é um valor absurdo pelos fatos que foram expostos aqui na notícia. Acontece que, futuramente, após a sentença, as partes chegaram num consenso. Então a empresa se comprometeu a fazer o pagamento desse valor ao empregado que foi discriminado. Neste caso, não existe problema nenhum, não existe absurdo nenhum, não existe nenhum tipo de desproporcionalidade. Se a empresa se comprometeu a fazer o pagamento desse valor, ok, tudo bem, tudo certo, basta agora o cumprimento do acordo que foi entabulado lá no CEJUSC. Mas eu quero saber a respeito da sua opinião. Eu sei que o dano moral na Justiça do Trabalho é bastante controvertido. Tem muitos casos onde o valor é extremamente abusivo, tem outros casos em que o valor não corresponde ao caráter pedagógico que se propõe o dano moral, e cada caso tem que ser discutido dentro das suas especificidades. Mas eu quero saber o que você acha disso. Você concorda com esse valor? Você acha que um empregado que foi discriminado dessa forma no ambiente de trabalho deve receber esse valor de indenização por dano moral? Você acha que a empresa tem que ser condenada mesmo tendo um capital social extremamente elevado em razão desse fato que aconteceu? Deixa aqui nos comentários aquilo que você acha a respeito desse assunto, que eu quero discutir com você sobre algumas nuances também dos precedentes da Justiça do Trabalho em relação ao dano moral. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também a respeito de direito do trabalho. Obviamente que eu vou ter o prazer de te responder, sanar todas as suas dúvidas e te ajudar aí na sua prática trabalhista. Te espero então em outra oportunidade para a gente conversar mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá!